Mas o Vando também me deu um presente, né? Trouxe um amigo meu de longa data aí, o Maurição, né? Um amigo de muitos anos aí, tá aí visitando aí. Você pode dar um aplauso ao seu pela vida do Maurição? Seja bem-vindo, Maurição. Essa casa do nosso pai, amém? Mais uma vez aí minha irmã com a gente, glorificando ao Senhor. Aleluia. Sem mais delongas, amado, por causa do tempo, né? Eu não vou ler o texto todo, o texto é longo, então você anota aí, né? Jeremias, capítulo de número 13. Nós íamos meditar do 1 ao 27, mas vamos ganhar tempo, porque o tempo ruge. Mas eu quero que você, antes de qualquer coisa, feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar nessa noite, quero glorificar o teu nome. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, de estar ministrando a tua palavra. Fala conosco, Pai, não o que queremos ouvir, mas o que é necessário para a nossa alma. Que os nossos corações possam ser uma terra fértil nessa noite. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amado? O pastor aí está trazendo, né, um tema aí sobre os profetas, né? E nós sabemos que o profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E eu estava meditando nessa palavra, até a pedido da minha irmã, que queria algumas explicações, né? E eu louvo a Deus pela vida dela. Então eu quero começar o texto aqui, para a gente ter uma leitura, mano. Mas em casa você lê o texto todo, completo, do 1 ao 27. Mas o texto começa falando a respeito do cativeiro babilônico, né? E eu tenho um tema para essa mensagem, que vai falar o cinto de linho puro e o cativeiro babilônico. Amém? A palavra do Senhor diz assim: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho puro e põe-o sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim pela segunda vez, dizendo: tome o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda da rocha. Então, eu quero começar trazendo para a nossa vida a representatividade do cinto, amado. O cinto, ele representa autoridade, ele representa poder, ele representa segurança. E eu quero aqui destacar 3 pontos fundamentais dentro desse contexto, amado. O primeiro ponto é que Jeremias, ele foi obediente à voz de Deus. Diferente de nós, amados, que muitas das vezes fazemos aquilo que nos convém, aquilo que achamos que é certo, aquilo que o nosso ego, o nosso orgulho grita mais alto. Jeremias não, Jeremias obedeceu à voz de Deus. Jeremias foi obediente, a ponto do próprio Deus dar a ele o poder de representar o nome de Deus. Porque o cinto de linho puro, somente os sacerdotes podiam usar, para ter acesso ao Santo dos Santos. E Jeremias teve essa autoridade. Agora, Deus vai explicar qual é o significado dessa ilustração. Porque assim como o cinto de linho apodreceu por estar enterrado no rio Eufrates, assim também é o orgulho e a desobediência do povo de Judá, que vai levá-los a uma ruína, não só física, mas a uma ruína espiritual. E assim também é na nossa vida, mano. Quando nós não obedecemos à voz de Deus, quando nós nos afastamos de Deus,
traz para a nossa vida consequências, e muitas delas ruins. Então, Jeremias, ele está aqui enfatizando, amado, a importância de sermos obedientes e de vivermos de acordo com a palavra de Deus. E paz, meu amado, não se engane, aqueles que são desobedientes, aqueles que são idólatras, como esse povo de Judá estava vivendo, um dia o juízo de Deus vai vir sobre a vida deles, assim como um dia vai vir sobre a nossa vida. Cabe a nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Então aqui eu vou começar a intercalar alguns versículos, amado. Coloque seus olhos aí no versículo 3. Então veio a palavra do Senhor a mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, traze-o aos teus lombos, leva-te e vá até o rio Eufrates, e esconde ele na fenda da rocha. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me ordenou. Jeremias foi ordenado ao cinto até o rio Eufrates. E eu pesquisando, pastor, Eufrates, no significado dele, quer dizer fértil, doce, quer dizer frutífero, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós venhamos a ser férteis, frutíferos na obra do Senhor. Só que o cinto que Jeremias escondeu na fenda da rocha apodreceu. Aí a minha pergunta é: como que pode apodrecer algo que Deus mandou esconder naquilo que é frutífero? E aqui Deus vai ensinar algumas coisas para nós. Porque no versículo 6 e no versículo 7, o cinto está sujo por ter ficado exposto às intempéries da vida. Ficou podre e agora não serve para nada. Assim é a minha e a sua vida, mano. Sem a presença de Deus. Uma vida suja. Lembra, amado? Antes de você se converter, antes de eu e você termos um encontro com Deus, como era a nossa vida? Uma vida de bebida, de droga, de prostituição, uma vida de adultério, amado. Uma vida de mentiras. Essa era a nossa vida, antes de nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Essa é a nossa vida, se nós não permanecermos na presença do Senhor. Sim ou não, amado? Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você nessa noite. Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor, Ele nos lavou com o seu sangue. E hoje nós somos aquilo que Paulo diz: somos uma nova criatura. Tem nova criatura aí? Aleluia. Glorifica a Deus então, amado. Porque eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amado. Segundo ponto, amado. As bênçãos do Senhor independem de nós. Coloque seus olhos no versículo 12. Pelo que diz-lhes estas palavras, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem o que todo odre se encherá de vinho? Ou seja, está fazendo menção, está fazendo alusão às bênçãos abundantes sobre a nossa vida. E eu coloquei aqui, amado, que o odre, ele servia para três coisas: para guardar o vinho, para guardar a água e para guardar o óleo. O vinho representa o quê? Fertilidade, alegria. O vinho representa o quê? Vida. O vinho representa o quê? Redenção, amado. Lembra na ceia, Jesus reunido, o que Jesus fala? Esse é o meu corpo, que é repartido
entre vós. E esse símbolo, o vinho, é o meu sangue, que foi derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, amado, o vinho representa o sangue de Cristo sobre a nossa vida. E a água, ela tem algumas representatividades, amado. Ela vai representar vida, ela vai representar bênçãos e ela vai representar a presença de Deus. Lembra Jesus tendo um diálogo com a mulher samaritana? Jesus fala o quê? Mulher, se tu soubesse quem te pedes água. Por quê? Porque todo aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Porque o meu, o seu Senhor, é um rio de águas vivas. É um rio de águas inesgotáveis. Todo aquele que bebe de Cristo nunca mais terá sede. E o óleo, amado, o óleo ele aponta para a unção, para a provisão, para a abundância, mas principalmente para remédio. Não vou lembrar a passagem agora de cabeça, mas a passagem diz que tinha um homem caído no caminho. E veio um sacerdote, Átila, e passou de lado. E depois veio um levita, e também passou de lado. Mas a Bíblia vai dizer que veio um bom samaritano. E derramou óleo sobre as feridas daquele homem, trazendo cura, simbolizando o remédio. O bom samaritano está aqui nessa noite, trazendo cura para a nossa vida. Seja ela no teu físico, no teu emocional, seja ela no teu espiritual. É isso que o salmista vai dizer, no Salmo 133. Ó, quão bom é que os irmãos vivam em... É isso aqui que nós estamos fazendo, amado. Estamos unidos, reunidos no mesmo propósito. É bom que nós vivemos em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as vestes. É como o orvalho. Quantos aqui já viram o orvalho descendo? Desce sobre o monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. É nesse momento aqui, ó, unidos, reunidos, em nome do nosso Senhor, adorando e louvando ao nosso Senhor, que Ele está derramando bênçãos e vida sobre a nossa vida. É no momento que nós nos reunimos para louvar e adorar a Ele. Amém? Então Cristo, amado, Ele tem provisão, Ele tem abundância, Ele tem alegria, Ele tem provisão para mim e para a sua vida. Mas só que no versículo 14, a história muda. Versículo 14 vai dizer assim, ó: e faloei em pedaços, olha como é que é forte, amado, uns contra os outros, e juntamente pais com filhos, diz o Senhor, não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão. Meu Deus. Agora o odre já não é mais para guardar a bênção. Agora o odre, pastora, é o odre da ira de Deus. Agora o odre é o odre que Deus está esmagando os pecados corrompidos pelo povo de Judá. O povo que se deixou levar pela prostituição e pela idolatria.
Agora, a descrição é de uma nação devastada pelos seus pecados e pelos seus delitos. E aqui, eu anotei, é um trio de sinônimos para com a misericórdia de Deus. Porque ele vai dizer, não perdoarei, não pouparei e nem terei compaixão. Perdoar, poupar e se compadecer ou ter compaixão é a essência de Deus. Como pode um Deus que é amor não perdoar? Não ter misericórdia? Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Que Deus possa ter misericórdia dessa geração que ainda nos dias de hoje vivem deliberadamente, amado, fazendo tudo de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós temos visto as inversões de valores, amado. Que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas, assim como teve de nós, que hoje estamos aqui, para louvar e glorificar o nome dEle. Porque eles estão vivendo assim, amado, como se não houvesse amanhã. Não estão nem aí. Versículo 15. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Sabe por que tem muita gente se perdendo? Porque não estão escutando, não estão inclinando os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. E aí, aqui se refere à autopromoção do povo e o desprezo pela palavra de Deus. Você conhece alguém assim? Que você prega, que você fala de Cristo, que entra no ouvido e sai no outro. Quantos já foram assim? Deus teve misericórdia da nossa vida. Mas muitos de nós já fomos assim, mano. Então eu tenho uma notícia para te dar, não desista, mano. Invista nessas pessoas. Porque a gente prega, a gente prega e eles não estão nem, estão vivendo uma vida de apostasia espiritual. Estão com seus ouvidos tampados. Mas o apóstolo Paulo vai falar na primeira carta, a qual ele escreve ao seu filho Timóteo, no capítulo 4, que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e terão as suas mentes cauterizadas. Por quê, André? Porque estão dando ouvidos a qualquer tipo de palavra que estão liberando. Não estão se aprofundando, pastor. Não estão pegando a palavra e discernindo se é verdade ou não. Estão dando ouvido a qualquer blá 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 que estão pregando aí fora. Estão com as suas mentes cauterizadas, amado, sendo levados por ventos de doutrina, por espíritos demoníacos que estão nos altares aí fora, enganando até os escolhidos, porque a palavra de Deus diz isso. Mas, porém, todavia, madrinha, no versículo 16, ele vai dizer assim, ó: dai glória ao Senhor, o vosso Deus, antes que venha a escuridão. Dai glória ao Senhor. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Gaste a sua vida pelo Senhor, porque é dele, é por ele e é para ele todas as coisas. A sua vida não te pertence mais, pertence a ele agora. João 4, versículo 23.
é a continuação da conversa de Jesus com a mulher samaritana. A chegar a um ponto de falar: então onde vamos adorar? No monte ou no vale? Vai ter um momento que nem no monte, Aninha, e nem no vale. Mas o meu, o seu Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Os que o adoram em espírito e em verdade. Tem adorador aí? Ser adorador, amado. Mas tem que ser uma adoração sincera, em espírito e em verdade. Porque o Pai está procurando. E Ele está aqui nessa noite. Procurando aqueles que vieram aqui para adorar a Ele, para louvar a Ele, para glorificar o nome dEle. Amém, amado? E o terceiro ponto, amado, por causa do horário, né? Vou fazer igual o pastor, vou ter que fazer uma série aí, pastor. Entendeu? Terceiro ponto, amado, não vamos passar do horário não, porque, né? Versículo 22. Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades, se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Em algumas versões, falam saia, né? Nessa aqui que eu li está fralda. Então aqui, amado, está falando sobre a denúncia da prostituição do povo de Judá. E Jeremias está denunciando isso. Jeremias está denunciando a prostituição. Ou seja, Judá agora seria envergonhada porque os seus conquistadores, da mesma maneira de que uma prostituta era exposta publicamente, agora ela vai ser exposta e ainda vai sofrer o deboche público. Versículo 23. Pode um etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Olha o ponto, pastor, que o povo estava. O ponto que o povo estava vivendo. O ponto que o povo se corrompeu. Vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira. Vivendo um prostíbulo. Vivendo adorando a ídolos babilônicos. E aí a Bíblia vai dizer que aqui, na verdade, é uma pergunta retórica negativa, que vai confirmar a inabilidade de Judá de mudar os seus próprios conceitos e caminhos. Por quê? Porque agora o povo já não consegue mais fazer o bem, pastor. Por quê? Porque se aviciou em só fazer o mal. O povo que adorava a Deus, agora vive se prostituindo e vivendo uma vida de idolatria. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal, mas pagar o mal com o bem. E o povo se esqueceu disso. Já não consegue mais fazer o bem. Porque o seu coração e a sua mente está cauterizado. A nação está fazendo mal por tanto e tanto tempo que agora já não sabe mais o que é fazer o bem. E o povo de Judá se desfaleceu e se entregou à prostituição e à idolatria. Mas o apóstolo Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E nós não nos cansemos de fazer o bem. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Porque é isso que aconteceu com esse povo, se desfaleceu. Então, amado, nunca deixe de fazer o bem. Nunca pague o mal com o mal.
Porque Deus te comprou com sangue precioso. Deus te transformou em uma nova criatura, para que você viva de acordo com a palavra dele. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E se eu vivo agora nessa vida, eu vivo pelo Filho de Deus, a qual se entregou e morreu por mim. Então já não posso mais viver nos meus delitos, nos meus pecados, mas agora eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então não desista, amado, permaneça firme, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, independente da nossa realidade, porque Ele é fiel, Ele é justo, e a justiça dele não é igual à nossa. A nossa Bíblia diz que é como um trapo de imundícia. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, se for da vontade dele, amado, fica tranquilo, ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar cura, provisão, ele vai acrescentar a libertação da tua casa, da tua família. Se for da vontade dele, amado, ele vai acrescentar. Então descansa, não se preocupa não. Está sofrendo? Permanece firme. Está padecendo? Permanece firme. Louve a Deus, glorifique a Deus, porque se você levantou hoje, Ele está te dando mais uma oportunidade, amado. Porque se você abrir os olhos, Ele te deu mais um dia de vida. Nós não somos merecedores, amado. Nós não somos bonzinhos. Se nós abandonarmos a nossa fé, nós voltamos a ser o velho homem, amado. Eu costumava dizer, lá em Vigário Geral, lá, que o nosso velho Adão, ele tá dentro do caixão, e nós estamos sentados em cima, ele está assim, ó, batendo na tampa do caixão, doido para sair, mano. Porque o velho homem não morre, ele só está adormecido. Nós só vamos ser verdadeiramente transformados quando nós pararmos de peregrinar nessa terra. Porque se nós não vigiarmos, o nosso velho homem sempre vai gritar, mano. Então nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Falta 2 minutos, amado. Versículo 24 e 25. Eu vou correr aqui rapidinho. Você me dá 5 minutos? Só 5 minutos. Só os 5 do Wanda tá bom. Pelo que espalharei com o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a sua sorte, a porção que lhe terá medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Preste atenção. Aqui a consequência da continuidade da rebelião de Judá seria a dispersão dos habitantes, como a palha que o vento sopra. Aqui a palavra traduzida aqui como mentiras, aqui que ele destaca no final, Jeremias está utilizando para se referir à adoração às divindades estrangeiras. Aquilo que era mentira, não, sabe? Os falsos deuses. Então Jeremias está destacando isso aqui, pois esqueceste de mim e confiaste em mentiras, em deuses falsos. Ou seja, a minha pergunta é, para mim e para você nessa noite, em quem nós temos confiado? Qual é o Deus que nós estamos servindo? O Deus que nós criamos para nós mesmos? Ou o verdadeiro Deus? O Deus da palavra? Porque se nós analisarmos, amado, tem umas pessoas aí que criam seus próprios deuses. Não, meu Deus, comigo é só vitória. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não estarmos idolatrando a falsos deuses. Porque o nosso Deus continua sendo o Senhor dos exércitos, o que criou os céus e a terra. E só a Ele nós devemos reverência. Amém? Então a minha pergunta é essa, amado. A qual Deus nós estamos servindo? Porque Provérbios de Salomão vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração. Nós temos confiado no Senhor?
de todo o nosso coração? Ou nós temos sido rebeldes, como esse povo de Judá? O salmista vai dizer, no capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao, confia nele, e o mais ele. Nós temos entregado o nosso caminho ao Senhor. Nós verdadeiramente, diaconizana, temos confiado no Senhor. Nós temos andado de acordo com aquilo que o Senhor determina para a gente. Ou nós estamos sendo como o povo de Judá, rebeldes. Temos que fazer uma autoanálise todos os dias da nossa vida. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cujo a confiança está no Senhor. Porque a nossa confiança não pode estar na força do nosso braço. Nós somos benditos quando confiamos nele. Porque ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então nossa confiança está no Senhor, amado, que criou os céus e a terra. É aquele que não mediu esforços, mas se entregou na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. E aqui eu vou pular, vou encerrar por causa do horário. Mas eu só quero te lembrar os 3 pontos. Depois você lê em casa com calma, mano. Todo o capítulo, do 1 ao 27. Pede a Deus para abrir a sua mente, seu entendimento. Lê versículo por versículo. Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa palavra? Porque quando nós nos relacionamos com Deus, Ele fala conosco. Mas nós temos que querer ouvir a voz do Senhor. Então, primeiro ponto, Jeremias obedeceu a voz de Deus. Segundo ponto, as bênçãos não independem de nós, é o Senhor que derrama sobre a nossa vida. Porque nós não precisamos ficar andando atrás de bênção, diaconizando. Eu acho que eu falei isso no grupo familiar ontem. Nós não precisamos andar atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor nos seguirão, amado. Porque nós somos abençoados por Deus. Terceiro ponto, a denúncia à prostituição. E eu quero finalizar. Abra sua Bíblia aí. E aqui eu vou pedir para você abrir, para você ler comigo. Jeremias 31, 28. O ministério, se quiser vir subindo, pode subir. Já vou encerrar. Jeremias 31, 28. Assim diz o Senhor: como velei sobre eles para arrancar, derrubar, transformar, destruir e afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e plantar, diz o Senhor. Assim como o Senhor cuidou do povo de Judá, do seu povo, quando eles passaram pela destruição, quando eles passaram pelo exílio babilônico, Ele também os reuniu, restaurou e fortaleceu o seu povo. Assim é na minha e na sua vida, mano. Basta eu e você obedecermos a voz do Senhor. O tema desse ano é definições, né, pastor? Tempo de definições. Aí a minha pergunta é, ano de definições. A minha pergunta é, qual Deus nós estamos servindo? O Criador dos céus e da terra? Ou os deuses estrangeiros, os deuses babilônicos? Então nós precisamos definir isso, mano, na nossa vida. Não porque é o tema desse ano, não, mano, mas porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós precisamos definir isso todos os dias. Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Amém, amados? Você pode dar um glória a Deus? Pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Interessante que o André falou. Eu fiquei muito prestando atenção. Que ele fez uma pregação expositiva.
logo no início que ele falou, isso é muito sério. Ele fala que Eufrates quer dizer doce e frutífero. Como é que pode Deus pegar algo que tem autoridade e colocar em algo frutífero e apodrecer? Ele falou isso, amado, o que Deus quer falar aí com esse negócio? Muito sério, apesar do povo ser separado, apesar do povo ter autoridade, mas a maior autoridade é o Senhor. Eles estavam saindo, apesar de terem tudo na mão. Deus deu tudo, deu terra que emana leite e mel. Apesar de ser um lugar doce, a autoridade deles subiu a cabeça, a ponto de esquecerem o Senhor. É uma autoridade podre. O que mais tem gente aí, que muitas vezes se acha que tem Deus e tal, fica soberbo, fica altivo, é isso que ele está dizendo. E na verdade, aparentemente diz que tem Deus, mas está longe dele. Estão apodrecendo, e é isso que o texto está dizendo. Mas Deus fala uma coisa tremenda, eu queria tomar esse tempinho de você, 2 minutinhos. A Bíblia fala assim, ó, lá que ele leu, se deres ouvido e não soberbeçais, porque assim o Senhor falou, dai glória ao Senhor. Dai glória ao Senhor, antes que os dias se escurecerão, antes que os vossos pés tropecem nos montes tenebrosos. Amado, antes de subir, sabe que nós somos falhos, nós somos deficientes. Antes de acontecer uma coisa dentro do teu coração, do meu, aproveita e dá glória, aproveita e glorifica, aproveita e se derrama na presença de Deus. Eu quero te convidar aqui a orar comigo.